O reverendo Fabiano, gente, doutor reverendo Fabiano Teixeira, já é a segunda vez, né, que você dá palestra para nós. Graças a Deus. Ele é doutor e mestre em História pela UFRJ, especialista em História Antiga e Medieval, especialista em Docência Superior e Profissional, especialista em Planejamento Tributário pela Universidade Mackenzie, contador, administrador de empresas, estudou no Seminário Teológico Batista do Sul e no nosso Seminário Teológico Nazareno do Brasil. Pastor Fabiano, querido, você tem a palavra, em nome de Jesus. Obrigado, pastora Jandira. Obrigado, Anderson. Obrigado, Natália. Prazer estar com vocês aqui para falar de um tema tão atual, não é? E tão necessário, que é a comunicação através da arte e dentro da Igreja do Nazareno. E o título eu escolhi, né, pensando justamente talvez nessa dificuldade que nós temos, né, de falar sobre comunicação. E por muito eu não ouço, né, falar sobre arte dentro da igreja. E por que que esse tema, né, esse binômio é tão importante? E por que que a gente deixou de utilizá-los, não é? E a gente vai fazer aqui um panorama breve, não é? Não é um estudo muito aprofundado, nem sobre história da arte, não é essa a intenção, mas daquilo que eu já tenho visto, tenho lido, e que sirva para uma nova proposta, né? Para a gente poder seguir ou pensar em como fazer daqui para o futuro. Vocês já estão de posse do material, tá? E deixei aí um versículo para vocês já no segundo slide. Seja a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai. Mateus 5,16. Uma palavra para, além da palavra já abençoada da pastora Jandira, eu já tinha colocado esse instrumento de Deus aqui para a gente poder meditar. O terceiro slide é uma imagem que nos traz uma reflexão importante. O que eu percebo na descrição dessa imagem? Se a gente olhar o objeto e o seu formato, descrevendo esse objeto, a gente tem aqui uma composição interessante. É uma menina jovem, está sentada num sofisticado sofá ornamentado, lendo atentamente um livro aberto em seu colo. Ela veste um delicado vestido rosa com rendas brancas, meias claras e sapatos elegantes, transmitindo uma aparência refinada e aristocrática. O ambiente é uma luxuosa sala de estar ou biblioteca particular. As paredes são decoradas com elaborados detalhes dourados, arabescos e pinturas florais, características típicas do estilo rococó. Acima do sofá há um quadro oval com uma natureza morta floral em uma moldura dourada ricamente trabalhada. A iluminação é suave e natural, entrando pela janela direita da cena. A luz do sol cria ares iluminados sobre o sofá e o piso de madeira produzindo uma atmosfera acolhedora e contemplativa, tanto sobre o sofá quanto no chão, sugerindo um ambiente delicado, dedicado à leitura, à educação, à cultura. Próximo à janela há um vaso com flores coloridas, complementando os motivos florais presentes na decoração da sala. O que essa imagem interpreta? A obra transmite valores associados à educação, ao conhecimento, à inocência infantil e ao cultivo intelectual. A combinação entre a leitura, a luz suave e a decoração elegante cria uma sensação de tranquilidade, beleza e apreciação pela cultura e pelas artes. O tema central parece ser a formação intelectual da juventude em um ambiente de conforto, requinte e contemplação. Nós temos duas fases importantes que a gente vai trabalhar e que tanto Charles Wesley quanto John Wesley foram contemporâneos, que é as obras de barroco
e o classicismo, tudo no século XVIII. E por que que a arte, né, e a comunicação foram tão importantes para esses dois personagens integrantes da nossa história? E essa imagem, ela tem um reflexo interessante porque ela mostra exatamente como era a sociedade no século XVIII, entre o século XVII e o século XVIII, na atual sociedade europeia. E aquele trabalho, e aquela escultura, e essa pintura, o que que ela traz de imponente para a nossa realidade? Não é? E se a gente agora caminhar no próximo slide, eu faço uma outra pergunta a vocês. Como você descreve essa imagem? É uma imagem neutra, de fundo branco, com uma menina lendo alguns livros. Não é? Ótimo. Né? Uma criança lendo já é algo sobrenatural. Não é? E só que a gente começa a mudar as estações, a gente começa a ter um entendimento de que a partir do momento que a sociedade vai evoluindo, algumas coisas vão ser deixadas de lado. E já no próximo slide, eu pergunto a vocês, como você descreve essas imagens? Então, nós temos a primeira imagem, que nós temos um texto muito elegante sobre a proposta da pintura, da imagem. Nós temos a segunda imagem, que é uma menina lendo, tá, alguns livros, e a terceira imagem, que é uma criança com o celular na mão. E se a gente pensar, se a gente parar para pensar sobre a cultura, sobre a literatura, sobre o ambiente de Charles Wesley, John Wesley com relação à arte e principalmente à música, a gente vai perceber que a coisa mudou muito, não é? Hoje, se tratando de educação, a gente percebe que há, de certa forma, um ambiente menor, um ambiente menos lúdico, para se ensinar alguma coisa a alguém, principalmente uma criança. Ou seja, você precisa de um tempo menor, você precisa fracionar, às vezes, o ensino para que essa criança consiga aprender alguma coisa. Tá? Então, nós somos hoje a geração que menos lê, a geração que menos toca em livro, a geração que menos lê os clássicos, e me surgiu agora o exemplo daquela família que foi processada, né, tanto pelo Ministério Público como pelo juiz, por estar ensinando seus filhos os clássicos, né, o chamado homeschooling. E o que chamou a atenção é a quantidade de clássicos, de livros, de leitura que essas crianças fizeram e os idiomas que elas falam. Quando é que nós, no século XXI, principalmente no Brasil, nós vamos observar esse tipo de educação nas nossas escolas, em centros particulares e principalmente no ensino público? Não tem como ocorrer. Então, o que a gente vê, o que a gente percebe, é uma defasagem muito grande da literatura, principalmente dentro da nossa corrente teológica. E aqui é uma crítica construtiva que eu quero fazer, né, principalmente aqueles que estão na caminhada ministerial, dentro de suas igrejas, fazendo os seus trabalhos. Né? O meu conselho é que a gente comece a voltar aos clássicos, retornar aos clássicos, às grandes leituras. E a gente percebe que, às vezes, até dentro de uma entrevista ministerial, o candidato não sabe, não conhece a história da nossa teologia armino-wesleyana, principalmente seus personagens. E se eu disser que Charles Wesley compôs mais de 6.000 hinos, não é? E que esses hinos eles foram repartidos dentro desse período barroco e dentro do classicismo, aí é que a gente toma uma outra proporção. Porque tanto Chopin quanto outros autores que eu vou falar aqui mais à frente foram contemporâneos de Charles e de Wesley e que fizeram músicas ao mesmo tempo. Né? E fizeram músicas para a igreja. E não só músicas cantadas, como orquestradas, que falavam do pleno amor de Cristo para a humanidade. E que tipo de música, que tipo de relação que nós temos com as músicas hoje dentro da igreja? Né?
Isso também é uma crítica que eu faço muito, é aquele tipo de música apenas com o refrão, uma única estrofe ou dois acordes, e às vezes a gente está numa demanda de worship e a gente não fala mais do amor de Jesus, a gente não fala mais sobre salvação, a gente não fala mais sobre pecado, e tudo que a gente assiste é muita emoção, não é? Não são todos, é claro, mas isso aqui é uma crítica para os dias de hoje. Então, analisando essas três imagens, a gente percebe que no decorrer da história, a educação ela foi se transformando até chegar no ambiente digital das nossas crianças. O próximo slide fala sobre três obras importantes do século XVIII. E olha como as obras eram retratadas e principalmente como essas obras eram bem trabalhadas, né? Ela não normaliza, não normatiza o evento, mas ela traz do artista aquele sentimento puro daquilo que ele viu, daquilo que transformou enquanto ser social. Então eu vejo a obra de Benjamin West, de 1801, sobre Jesus glorificado. Nós também temos a obra de Caravaggio abaixo, do século XVII, o Sepultamento de Cristo. À direita nós temos Jacques Louis David, que é o Juramento dos Horácios, de 1784, Olhos sobre tela, do Museu do Louvre, em Paris, na França, sobre o período de Jesus na época romana. Então, a gente não utiliza mais a arte, a gente não utiliza mais a boa música para a gente falar do amor de Cristo. E quando a gente observa essas obras dentro do museu, dentro dos seus, perdão, dentro das suas telas, a gente só, se a gente não tiver o cuidado, o olhar voltado para a questão teológica, a gente não consegue enxergá-la como obras que tratam também de Jesus Cristo, da sua obra redentora. Muito pelo contrário, às vezes até fazemos gracejos, não é? Sobre qualquer tipo de vestimenta ou sobre uma demanda qualquer que não está relacionada à ordem teológica. Mas não é esse o olhar que nós temos que ter para a arte e para a música. Nós precisamos voltar aos marcos antigos, revitalizar essas obras e, principalmente, por que não contemplá-las e ensiná-las? Dizer que nós não temos arte, não tratamos só de arte contemporânea. Não é? Se pegarmos os nossos jovens, principalmente jovens do nosso cotidiano, que são formados por nossa igreja, nós não temos mais esse cuidado de aula sobre história da arte, sobre o que cada artista retratou e criou dentro dessa ordem cronológica, principalmente como falamos de Jesus Cristo. Mas tem muita coisa boa que a gente pode passar para os nossos alunos e principalmente até em classe de discipulado, porque isso, a cultura não foge à regra. Muito pelo contrário, a cultura ela é assimiladora, ela é híbrida. Passa o tempo, nós desenvolvemos, mas elas estão ali, tá? E eu gosto muito dessa pureza da obra, não é? Que por mais que não retrate a, a realidade formal, o artista teve uma intenção na criação da sua música e na criação da sua pintura ou da sua obra. Seguindo aqui, a relação de Charles e John Wesley. Tá? Deixa eu ler aqui para vocês. Já no século XVIII, a Universidade de Oxford não era conhecida principalmente como uma escola de formação artística, como as academias de pintura de Londres, Paris e Roma. A maioria dos artistas do período recebeu formação em ateliês, academias de arte ou por aprendizagem com mestres. Por isso, relativamente poucos artistas famosos do século XVIII estudaram em Oxford. Ou seja, por mais que o ambiente acadêmico de John e Charles Wesley fosse a filosofia, a teologia, eles também tiveram alguma relação com as artes. Tanto que o texto vai dizer que Charles promoveu mais de 6.000 músicas.
6.000 obras, e grandes delas bebidas sobre a fonte de outros artistas contemporâneos ao seu tempo. William Hogarth, também século XVII, século XVIII, foi um artista influente na Inglaterra no século XVIII e teve forte impacto na cultura intelectual frequentada por acadêmicos em Oxford, né, no mesmo lugar que Charles e Wedge promoveram a sua educação. Thomas Gray estudou em Oxford e se tornou um dos principais poetas do período. Sua obra influenciou a sensibilidade artística e literária inglesa. William Mason, formado em Oxford, contribuiu para a crítica artística e para a difusão das ideias estéticas do século XVIII. James Stewart, embora não tenha sido formado em Oxford, trabalhou em estreita relação com estudiosos da universidade e influenciou a arquitetura neoclássica britânica. William Chambers, outro importante representante das artes do período associado aos círculos intelectuais. O que eu quero dizer com esses artistas? Eles não estudaram em Oxford, mas tiveram grande influência dentro da universidade. E claro que Charles e John Wesley também sofreram essas influências. Os seus círculos de debate também incluía teologia, filosofia, arte e música. Ok? Mais um slide para a gente. A relação de John Wesley com a música e as artes foi significativa, embora ele não tenha sido um artista. Ele compreendia a arte, especialmente a música, como instrumento importante para adoração, educação cristã e a evangelização. Então, ele criou músicas, notas musicais, né, intencionais, ou seja, do cuidado, que falava do amor e do cuidado de Deus para a humanidade. E a gente tem Mozart, nós temos outros artistas que também trabalharam, ainda que fossem católicos, muitos deles direcionaram suas notas musicais para a igreja. O que era? No slide seguinte, eu digo o que era a música para o Wesley. Foi através de seu irmão, Charles Wesley, seu maior contato com a música. Charles foi um compositor de grande peso no seu tempo, compondo hinos da história cristã. Escreveu cerca, eu digo mais, né, de 6.000 canções. Foi então que John Wesley percebeu que poderia utilizar essas canções como valor para ensinar a Bíblia e as doutrinas bíblicas para o povo. Algumas canções de Charles Wesley e seus temas: salvação pela graça, santidade cristã, amor de Deus, vida devocional. Só para trazer uma nota para vocês. Quantos e quantas das nossas igrejas já não trabalham mais o nosso louvor e adoração? Quanta coisa boa tem ali? Quantos instrumentos, quantas notas musicais e quantas frases teológicas tem ali? E talvez a gente precisa analisar e reviver, revitalizar essas canções antigas, não é? Ensiná-las aos nossos jovens, colocá-las no discipulado cristão, trazer ensinos devocionais. E eu falo de música, eu falo de canção, eu falo de arte. E isso tudo está correndo solto. E eu digo para vocês, na era TikTok, o jovem não está preocupado com a arte, com o barroco, com o classicismo, com o neoclassicismo. Ele vai ver isso talvez se ele for especialista em música. Mas as escolas não ensinam, nem as escolas seculares ensinam mais essa ordem clássica, neoclássica, barroca, a fins de ciência dentro das escolas. Não é? Isso fica muito preso às escolas de música. E, às vezes, pelo pouco tempo, você nem volta ao século XVII, século XVIII, pelo menos para apresentá-la aos alunos. Não é? E a gente precisa reviver, né? Rememorar essas ideias artísticas. No slide seguinte, Wesley e seu canto congregacional. No século XVIII, em diversos cultos, apenas corais cantavam. E o que Wesley fez?
ele incentivava a participação de toda a comunidade. Não, a canção ela não pode estar restrita apenas aos corais. Ela precisa também que toda a congregação cante. E isso trazia o quê? Unidade no corpo de Cristo, onde todos poderiam participar e ser o protagonista do único coro. Essa, essa passagem, esse texto, quando você fala de um coral, você está falando sobre especialistas que se dedicaram, que ensaiaram um determinado coro. Mas isso era muito restrito à orquestra, muito restrito ao coro. E não, toda a congregação deveria participar desse único coro. Então isso trazia também unidade para a igreja. Em seu prefácio aos inários, o que são inários, ele orientava cantar com entusiasmo, cantar com reverência, cantar juntos, compreender as palavras que estavam sendo cantadas, principalmente. Não é só a emoção da nota musical, que nós, como somos relacionados com a música, a primeira coisa que inicia uma música é o som, não é? É aquela primeira entrada do som que atinge o nosso subconsciente. Depois vem a letra. Primeiro vem a melodia, depois vem a letra. No período clássico, neoclássico, barroco, a gente se deparava apenas com sons, apenas com melodias, na sua grande maioria. Não é? E a Igreja Católica, a Igreja Anglicana, as igrejas mais antigas introduziram dentro desse repertório frases. E assim, a gente deve muito a Charles Wesley por por esse presente. Por quê? Nós temos lindas canções, nós temos lindas mensagens do amor de Cristo para o povo. Que legado fantástico a família Wesley também deixa para a gente. E uma das suas instruções famosas eram: cantem vigorosamente com coragem. Guardem-se de cantar como se estivessem mortos ou adormecidos. Guardem isso. Vocês não são mortos, vocês não estão dormindo. Cante com alegria, com vivacidade, com o coração estremecido, com a lágrima saindo do olho. Eu acho que falta isso. A gente está vivendo mais emoção dentro das nossas igrejas, com as nossas canções de, de melodias até de duas, três estrofes, e às vezes de refrões muito repetidos dentro da mesma música para alcançar a emoção, de com frases e palavras de efeitos mais teológicos. Ou seja, músicas voltadas mais para Deus do que para mim e para você. Não é? Então, assim, nós estamos vivendo períodos muito emocionais dentro das igrejas com relação à arte e à música. O segundo slide, a música como meio da graça. Para o Wesley, a música não era um mero entretenimento. Ela era um meio de graça, isto é, um instrumento pelo qual Deus podia fortalecer a fé, ensinar a verdade bíblica e promover a santificação. Se eu não consigo observar esses três elementos dentro de uma canção, eu tenho algumas preocupações. Eu creio que a mensagem da música esteja falando de qualquer coisa, mas menos de ensinar a verdade bíblica ou de promover a santificação. Eu preciso ter esses elementos, eu preciso que ela fortaleça a minha fé, que ela ensine a verdade bíblica e que ela promova a santificação. Esse trio, ele precisa estar dentro da mesma canção, tá? E às vezes não é isso. Eu gosto de analisar músicas, eu tenho um ouvido muito musical, eu estudo, eu leio um pouco sobre classicismo, neoclassicismo, barroco, até por ser historiador, e eu gosto muito de música, eu tenho um ouvido musical, mas eu percebo que a gente está indo por um caminho sem volta. E por que não ensinar dentro das nossas escolas dominicais, dentro dos nossos discipulados, até pedir para os nossos músicos trazerem, né, esse conhecimento para a gente, né? Ainda que não saibam, que vão procurar estudar,
que peguem os originais, que estude a história de Charles, das suas composições, os sermões de Wesley, traga isso para a gente, para que a gente tenha substância, tenha elementos para fazer boa música e boa arte. A arte, no próximo slide, como eu disse para vocês, a arte a serviço da missão. O Wesley acreditava que todos os dons humanos deveriam ser usados para o reino de Deus. Embora não tenha escrito uma teologia sistemática sobre arte, sua prática demonstra que ele via a criatividade como uma ferramenta útil para evangelização, ensino bíblico, discipulado e adoração. E as contribuições para a Igreja do Nazareno. A Igreja do Nazareno, que possui raízes na tradição wesleyana, herdou essa compreensão de que a música e as artes podem ser usadas para comunicar o evangelho, promover a adoração, ensinar a fé cristã, alcançar pessoas por meio da criatividade. E uma frase de reflexão, que para Wesley a música e as artes não eram fins em si mesmas, mas instrumentos pelos quais a verdade de Deus podia tocar a mente, o coração e transformar vidas. Mente, coração e vidas. Tá? Tanto a música quanto a arte são meios de evangelização. E a inódia wesleyana? Eu vou explicar para vocês no outline o que é essa inódia wesleyana, para quem não sabe. Qual a contribuição de Wesley, aqui depois eu vou corrigir, de Wesley para o acervo de hinos e cânticos da igreja cristã? Na segunda metade do século XVIII, John Wesley surge como importante figura na inódia inglesa. Ela traduziu cânticos. Foi também editor e distribuidor, o que foi muito importante para a divulgação dessa nova inódia. Enquanto esteve na Geórgia como missionário, compilou uma coleção de salmos e hinos, a Collectical Psalms and Hymns, 1737, ainda no século XVIII. Essa coleção era bem variada, composta de traduções, salmos métricos e poesia devocional de autores ingleses. Podemos dizer que houve, naquela época, um estilo wesleyano de canto eclesiástico, ou eclesial. Sabemos que ele se preocupou não só com o que se cantava nas igrejas, mas também como se cantava. Na sua obra Hinos Seletos, de 1761, ele introduz as orientações para o canto, as quais, na verdade, são questionamentos sobre o modo como se canta nos cultos. Eu fiquei assim, perplexo. Como assim, Wesley? Como questionar como se canta nos cultos? Ele não se preocupava só com a letra, ele se preocupava também como esses hinos eram cantados. Então você imagina o trabalho de Wesley dizendo o seguinte, gente, o canto, lá atrás, quando eu falei para vocês que o canto era voltado apenas para os corais e para as orquestras, e depois determina-se que toda a congregação cante, como isso foi complicado, não é? Toda a igreja cantando, e talvez dentro da sua cabeça, da sua exigência, que todos cantassem com a mesma tonalidade. Não, isso é utopia. Não é? Nem todos são dotados do dom da música, do dom da arte. Mas a gente precisa, no mínimo e no básico, conhecer a letra, não é? E possivelmente saber o que ela significa. E muito diferente dos dias de hoje, porque eu não tenho a menor preocupação com a letra e eu não tenho a menor preocupação com o público que está lendo, ouvindo e cantando essa letra. Há muitos anos atrás, no início da minha carreira cristã, era chamado superintendente da Escola Bíblica Dominical, isso lá no início dos anos 2000. Né? Eu tinha um pastor que ele, antes de que qualquer departamento cantasse o hino, o louvor, teria que passar por ele, porque ele teria que fazer a revisão dessa letra para que essa letra fosse entoada no culto. Confesso que, como jovem, eu achava aquilo um pouco estranho, mas depois eu vim entender o quanto isso é importante.
que precisamos mais do Cristo da cruz do que o meu coração emocionado. E talvez isso tenha sido o nosso maior trabalho dentro das igrejas. Voltar à origem clássica, não só da música, como também da arte, mas com uma visão evangelística, intencional, que a música deve ser. A música é um instrumento de que facilita toda essa ordem química na cabeça da gente, que traz a emoção, que traz o sentido, que somos sem a música. A música é importante, ela tem o seu lugar. Como eu amo música, como eu gosto de música, como eu gosto de uma boa letra. Mas eu fico preocupado quando uma letra ela volta para o ser humano e não para o seu criador. Né? Então a gente precisa repensar isso, principalmente na nossa ordem de culto. E o que é, no slide seguinte, a inódia? O que ela se refere? Ao repertório de hinos utilizados por uma igreja ou denominação. A composição, organização e uso de hinos no culto cristão. Ou melhor, ao estudo histórico, teológico e musical dos hinos. Mas como assim? Que dentro da teologia existe um estudo teológico sobre música, sobre hinos. Tem e deveria existir. Eu quero ser até um pouco mais avançado. Eu acho que deveria até ter aulas de música, de iniciação musical, de história musical dentro dos nossos seminários, para que a gente não passe, às vezes, com todo respeito à palavra, esse vexame musical que a gente passa hoje com essas músicas voltadas mais para o coração do homem do que para o seu próprio Criador. Essa coleção bem variada, já no slide seguinte, chamada Inode, composta de traduções, salmos médicos e poesia devocional de autores ingleses. Podemos dizer que houve, naquela época, um estilo wesleyano de canto eclesiástico. Sabemos que ele se preocupou não só com o que se cantava nas igrejas, mas também como se cantava. Na sua obra, Hinos Seletos de 1660, introduz as orientações para o canto. Isso aqui já está repetido, acho que eu repeti, eu voltei. Acho que eu repeti. Eu repeti isso aqui. Tá? O erro aqui da minha postagem. Mas vamos partir para o seguinte, para o próximo slide. Wesley viveu entre o período barroco e do classicismo. Todos esses períodos de 1600 a 1759. No período barroco nós temos Cláudio Monteverdi, Jonathan Sebastian Bach, vocês já ouviram falar, Georg Friedrich Händel. No classicismo, também no século XVIII e XIX, Joseph Haydn, Johann Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven. Todos esses artistas, direto ou indiretamente, foram contemporâneos, em parte, de Charles e John Wesley. Aqui eu quero destacar as obras de Sebastian Bach e de Joseph Haydn, que esses personagens, esses artistas, trabalharam diretamente e, na sua grande maioria de obras, com letras relacionadas ao cristianismo. Tá? E também Charles Wesley bebe da fonte desses artistas, o que não há problema nenhum, porque na sua grande maioria, além da criação da pauta e do conceito musical, existia a melodia, que poderia ser adaptada a vários estilos de letras, tá? E que não haveria qualquer problema disso. Mas esses dois artistas foram mais chegados aos irmãos Wesley. Já Sebastian Bach, no slide seguinte, grande parte da música sacra de Sebastian Bach foi escrita especificamente para os cultos da Igreja Luterana, onde ele atuou como diretor musical em cidades como Leipzig, Bach e como Leipzig. Bach compôs mais de 200
cantatas sacras para serem executadas nos domingos e nas datas especiais do calendário cristão. E as suas principais obras executadas na igreja foram Oratório de Natal, Oratório da Ascensão, Oratório de Páscoa, e eram apresentadas em períodos festivos do calendário cristão. Ou seja, todo o calendário cristão, lá estava uma obra de Sebastião Bach. E é claro que os nossos irmãos trocaram muita figurinha, um bebeu na água do outro, para que essas canções favorecessem também o universo cristão. E foi Bach também, no slide seguinte, criou música para corais e músicas para órgão, que o órgão, dentro da igreja, era o instrumento principal, ou, quem sabe, o único, para que essas músicas fossem criadas. Prelúdios corais, fugas para o órgão, harmonização de hinos luteranos. Essas peças eram utilizadas antes, durante e após os cultos para acompanhar a congregação e introduzir os cânticos, ou seja, haviam esquetes e até cenas teatrais onde o artista ficava cantando, tocando. Essas peças eram traduzidas, tá? Em forma de interpretação, e depois, não é, que vinham as mensagens bíblicas. Eu fiquei fascinado com isso, porque além da criatividade musical, da criatividade artística e representar na música atores, peças e personagens do universo cristão, depois ser acompanhada finalizando com a palavra de Deus. Então nós precisamos aprender muito e muito com nossos irmãos do passado, do século XVII e do século XVIII. Primeiro, utilizar a arte como construção para a pregação, para o evangelho, não é? E a música também para este fim. E precisamos trazer mais o teatro, as esquetes, precisamos trazer também essas boas novas, para que a gente não encante só crianças, mas também o público adulto. Por que não? Não é? Não temos tempo para isso, porque nossos cultos são muito ocupados. A gente cria sistemas e ambientes para isso, isso não é um problema. A gente precisa utilizar mais a nossa criatividade. O slide seguinte, a gente está falando de composições também criadas para grandes celebrações da igreja. Oratório de Natal, Oratório de Ascensão, Oratório de Páscoa, que eu já falei para vocês, que eram também apresentados em períodos festivos no calendário cristão, corais de música para órgão, períodos corais, fugas no órgão, harmonizações e hinos luteranos. Essas peças eram utilizadas antes, durante e após os cultos para acompanhar a congregação e introduzir os cantos. Já falamos disso aqui. No slide seguinte, eu falo de Joseph Haydn, que é aquele segundo artista que eu falei com vocês aqui, além de Sebastian Bach. E esse artista, por sua vez, ele é do período do classicismo, classicista. Tá? E o que ele criou em termos de harmonia e de música? Diversas sinfonias. 104 sinfonias, destacando o Adeus à Surpresa, o Militar, o Relógio Londres. O Adeus também fala sobre a obra redentora de Deus, os oratórios. Ele também tem obra sobre a criação, considerada sua maior obra-prima sacra, as estações, as missas que ele criou, Missa de Nelson, Missa de Santa Cecília, Missa Harmony Amace, tá? Em 1802. Claro, por se tratar de expressões mais católicas, lembrando que todos esses artistas também bebiam, não é? Sob a ordem católica. E, pasme, todos eles eram leitores afíncos da Bíblia. Haydn, a música sacra, no próximo slide. Querido, já estamos quase encerrando. Tá? Falta só mais alguns slidezinhos. E o nosso tempo é curto, né? A gente poderia ficar falando horas e horas aqui sobre arte, sobre música, que tem assunto. Para quem estuda a relação entre música e igreja, como no contexto da tradição wesleyana e da Igreja Nazarena,
As obras clássicas de Haydn são especialmente relevantes. Seus oratórios, A Criação e as Estações, bem como suas missas, demonstram como a música podia ser usada para expressar a grandeza de Deus, a ordem da criação e a devoção cristã. Haydn era um católico devoto e costumava escrever no início dos seus manuscritos a expressão latina in memori, in nomine Domini, em nome do Senhor. E ao final, Laus Deo, louvado seja Deus. No slide seguinte, eu falo um pouco da influência sobre o protestantismo, da figura de Haydn. Embora Haydn fosse católico, sua música ultrapassou fronteiras confessionais. Seus oratórios foram apreciados por protestantes, anglicanos e metodistas. Ele era um artista completo. Ele não era só cantor. Ele não era só compositor. Né? Cantor não, compositor. Ele também era um artista sob a ordem da pintura e do teatro. Né? Ele fez musicais e peças que são de grande valor, principalmente na Europa. É claro que nós temos os grandes clássicos interpretados pelas suas obras, mas diversas peças teatrais com os seus fundos melódicos. Tá? No contexto do movimento metodista literário de Wesley, a música ocupava um papel fundamental na formação espiritual. Embora Wesley enfatizasse principalmente o canto convencional e os hinos, o ambiente musical criado por compositores como Haydn ajudou a fortalecer a valorização da música como instrumento de educação religiosa e devoção. A influência sobre compositores posteriores. Haydn exerceu forte influência sobre Mozart, Beethoven, Franz Sauber. E por meio desses compositores, sua concepção de música sacra continuou moldando a tradição cristã nos séculos XIX e XX. Em síntese, a principal contribuição de Joseph Haydn para a música religiosa no século XVIII foi demonstrar que a excelência artística podia caminhar lado a lado com a devoção cristã. Suas missas e oratórios transformaram a música sacra em uma experiência de adoração profundamente expressiva, ajudando a estabelecer um modelo que influenciou igrejas, compositores e tradições cristãs por gerações. Então, mais uma vez, a gente não pode ficar só no círculo, né? Daquele nosso imaginário social, que dentro das nossas composições haviam-se instrumentos, canais, para que as nossas melodias fossem fortalecidas, principalmente na atual conjuntura de Charles Wesley nas suas composições. Ou seja, é claro que a ajuda mútua e beber na fonte de um colega que também é músico faz parte, né? E essa troca esse exercício musical entre melodia e letra faz parte do universo do artista, não é? E quantas imagens e quantas passagens bíblicas esses homens trouxeram para a gente, essas inúmeras canções e esses elementos da expressão artística, principalmente música e da nossa arte moderna e contemporânea, como pinturas, principalmente como peças teatrais. E por que não criar através de melodias, esquetes e esquemas teatrais para a nossa realidade? Não é utopia. Né? A gente precisa de pessoas capacitadas, e mais uma vez eu reforço aqui, da gente promover a arte dentro da nossa igreja. E qual é a nossa proposta final com isso? Já encerrando aqui. Nossa proposta é trazer a arte como forma de conhecimento e evangelização para o ambiente da igreja. Rememorar a nossa identidade cristã, somos nazarenos. Revitalizar no ambiente da Nazareno apresentações musicais, peças teatrais, exposições artísticas e produções multimídia para compartilhar a mensagem cristã,
alcançar diferentes públicos e comunicar verdades bíblicas de forma criativa. Melhorar a nossa comunicação de dentro para fora. E a música e as artes são dons de Deus que podem comunicar a verdade, inspirar a santidade e conduzir as pessoas à adoração do Criador. E aqui eu deixo no último slide as referências que foram utilizadas dentro desse pouco espaço de tempo que a gente tem, graças a Deus, e desse material que eu trouxe para vocês, tá? Hoje nós temos os líderes de louvor, de certa forma, livre nas nossas igrejas, né? Eles decidem o que cantar, a forma que cantar, às vezes sem nenhuma orientação. E só com a ideia de fazer as pessoas cantarem juntos, porque a gente não vê aquela, como o pastor Fabiano falou, aquela animação, aquela empolgação que vem de dentro. É mais uma apresentação que eu percebo, é uma percepção pessoal, do que de fato uma adoração. E a gente sabe que a música, vou falar especificamente da música, ela serve também como ensino, como doutrinação. Os governos usaram isso, né? Políticos usam isso para isso, as religiões. E assim, eu queria fazer a pergunta, reverendo Fabiano, aí, como na prática da igreja, no dia a dia, na vida da igreja, né, nós podemos retomar essa importância da música não só como arte, mas também como meio de fortalecer a fé genuína, não mais só como ato emocional, mas como uma ancoragem, né, se eu posso usar esse termo, na fé. Tá, como tem um ator que eu gosto muito, que é o Mário Claraval, ele vai dizer que a música é a expressão dos nossos sentimentos, das nossas ações, daquilo que a gente vive, né? Todos compõem com sentimentos, né? Essa é a grande verdade sobre a música, né? O problema é que a música passou do sentimento para o comércio. Hoje se canta o que as pessoas querem ouvir, não se canta o que Deus quer falar, porque a música cristã, além de edificar, além de promover arte, além de falar do amor de Deus, ela é a expressão máxima daquilo que Deus representa para a gente. Enquanto ferramenta, o que a gente pode trazer são esses, assim, em 50 minutos eu consegui trazer aqui para vocês uma visão panorâmica sobre música e arte. Por que não a gente não levar isso, pelo menos, né, para dentro das nossas igrejas e mostrar que isso é uma realidade do passado e que está no nosso presente. Basta a gente usar as ferramentas. E o nosso louvor e adoração está à nossa disposição o tempo todo. O problema é que, às vezes, né, e eu vou entender agora os músicos da nossa igreja, pelo menos do que eu tenho visto. Às vezes falta tempo, às vezes são multifacetados nos seus trabalhos, e às vezes não tem tempo. A gente entende isso, né? Mas por que não tirar um culto de ceia para a gente promover os hinos do nosso passado? O louvor e adoração, trazer santidade, trazer palavra, trazer cruz. Né? Por que a gente não pode? Ah, mas isso afasta o jovem? Não. Eu não vejo dessa forma. Porque eles não são ensinados assim. Primeiro eu preciso trabalhar esse ensino, eu preciso colocar na cabeça deles que a arte, que isso é arte, que isso é importante e que a gente não pode perder esses valores. A partir daí, eu posso começar a construir, não de forma mecânica, mas um pouco mais conceitual, como a gente trabalha com nossas equipes dentro da igreja. Mas o ideal é que a gente tenha esse espaço público dentro da igreja e oportunidade para falar sobre arte e música. Eu acho que isso é o caminho. E a partir daqui eu tenho certeza que muitos de vocês serão despertados. Eu vou chegar na minha casa e vou ouvir um louvor, porque eu gosto de música. Eu vou ouvir uma letra que me inspira.
né? E eu acho que isso tem que estar, precisa estar no coração da gente. Voltar aos marcos antigos, voltar a ouvir as grandes canções, as boas melodias. E eu não falo só daquela música escrita, eu falo daquela pauta musical, daquele som musical que Beethoven cantou, que Chopin cantou, que Mozart, que Haydn cantou, que esses artistas que produziram essas canções, que são letras e sons que marcaram história, e marcaram a vida cristã. Eu não sei se te respondi, mas eu acho que é isso. Doutor Fabiano, não amei sua apresentação e veio na minha mente, quando a gente fala muito dos irmãos Wesley, né? Como que a música foi essencial para o evangelismo, né? Para o processo de, de evangelização, né? Do despertar que John Wesley proporcionou ali na sua época, ali no seu contexto, né? E até como que Charles mesmo ele traz uma roupagem nova do louvor, trazendo ali ritmos daquela época para dentro de um louvor que era muito fechado e travado, né? E a gente vê também isso nos movimentos daqui brasileiros, né, os louvores mais antigos que a gente tem no nosso cenário, que são alguns corinhos que pegam também essa roupagem, né? E hoje, nos dias de hoje, a gente vê uma música totalmente desconexa com o objetivo principal, que é realmente levar as pessoas, a grande comissão, é levar as pessoas para Cristo. E o que você me fala a respeito? Eu amei sua aula, Deus abençoe, em nome de Jesus. Então, pastor, a gente não pode dificultar processos, né? Eu acho que a igreja é aquele ambiente que prejudica, às vezes, o processo, ensino-aprendizagem, principalmente com relação à arte e à música. Pelo menos é o que eu tenho visto. A gente precisa de canais, de melhores canais de comunicação. A gente precisa de formar, trazer músicos, formar músicos. E se a igreja tiver de gastar um trocado para formar um músico, que faça, que ensine o básico, que promova isso, né? Porque nós somos seres sociais. E seres sociais vivemos em comunidade e a gente gosta de uma boa peça de teatro, a gente gosta de uma boa música. Tudo que a gente faz, todo encontro que a gente tem apresentação, a gente tem música, e por que não melhorar isso? Não é? E para aqueles que estão chegando, para aqueles que a gente discipula, e a nossa dificuldade, às vezes, é apresentar o louvor e adoração, que muitos ainda confundem com o inário, né? E às vezes Nazareno Antigo confundido com harpa cristã, e a gente vê isso aos montes. E por que não trazer o nosso louvor e adoração? Por que não trazer as nossas músicas, as nossas canções para dentro da nossa casa? Não afastá-la, trazer para perto, né? E mostrar para aquele que está sendo discipulado que não existe só o estudo bíblico, existem também canções, existem também obras que foram selecionadas para que nós fôssemos completos no sentido de evangelização, não é? Palavra, música e teatro. Esse é um trinômio completo para a evangelização. Tá? E por que a gente perdeu isso? Eu acho que a gente pode revitalizar isso, Tiago. Eu acho que dá para revitalizar. E isso começa dentro da sua igreja, Tiago. Parabéns, Isso parabéns, aí, pastor. tá certo. Obrigado. Que bênção. Eu só gostaria de acrescentar aqui a informação à palestra. Sim. O Fabiano comentou sobre as contribuições de Charles Wesley e Sim. também John Wesley. Então, John Wesley. eu fiz uma pesquisa aqui rápida, porque no seminário aqui eu já dei aula também de base bíblica e wesleyana de adoração, da adoração. É bem dado. E aí eu achei muito pertinente, dentro dessa palestra, a informação de que Charles Wesley ele traduziu mais de 6.500
traduziu não, desculpa. Ele escreveu mais de 6.500 hinos. Algumas fontes ainda vão chegar a informar 9.000, mas oficialmente a maioria dá um número de mais de 6.500 canções. Dessas mais de 6.500 canções, eu identifiquei duas. Fecha teu áudio rapidinho, por favor. Eu identifiquei duas dentro do nosso louvor e adoração. Uma delas eu conheço, acredito que alguns devem conhecer também, que é aquela música Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou. É de Charles Wesley. Tem uma outra canção também, mas eu não conheço, que é Ressurgiu. É uma canção, o Louvor 30. E tem uma outra também que é muito cantada no Natal, até em outros lugares, mas não está no nosso Louvor e Adoração. É a música Eis dos anjos a harmonia, cantam glória ao Rei Jesus, paz aos homens, que alegria, paz com Deus em plena luz. É uma canção muito conhecida e é de Charles Wesley também. Que beleza, né? Glória a Deus.